Então, nesta manhã, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de João, Evangelho de João, no capítulo 1. Nós estamos, ao longo desse trimestre, estudando o Evangelho de João. Além de provar para vocês que, embora a gente esteja estudando só um livro, o assunto não esgota, eu espero em Deus que as lições transmitidas nesta manhã, através desse sermão, possam encontrar um espaço significativo aí no teu coração e de alguma forma impacte a tua vida, para que você tenha o desejo sincero de estar cada vez mais perto do Senhor Jesus. João, nós vamos falar aqui um trechinho sobre João Batista. E João Batista, ele tinha uma característica interessante. Por exemplo, nós estamos aqui na igreja e traz-se um pregador então para falar à igreja. João, diferente, ele era um pregador itinerante. E onde ele estava, o povo ia até ele. O povo é que ficava seguindo, vendo onde é que o João Batista estava, para então ouvir a sua mensagem. João Batista foi um grande pregador. E a gente tem a primeira pergunta que poderíamos fazer: qual era o segredo de João Batista? Por que ele tinha esse poder de atrair multidões? 1 João, ou melhor, João, no capítulo 1, quem encontrou, diga amém. Eu desafio você, não somente aqui da igreja, mas você que nos acompanha através da transmissão, a acompanhar na sua Bíblia a leitura de hoje. Antes de lermos, vamos mais uma vez fechar os olhos e pedir a direção de Deus. Oremos. Deus Santo, agora a Tua palavra está aberta, Senhor, e através dela nós rogamos que o Senhor fale ao nosso coração. Nos instrua, Pai. Nos ajuda a compreendermos as lições que o Senhor tem para nós nesta manhã. Pedimos por Jesus. Amém. Acompanhe comigo a partir do verso 35. No dia seguinte, João estava outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. Verso 37. Os 2 discípulos, ouvindo-o dizer isso, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: o que vocês estão procurando? Eles disseram: Rabi, onde o Senhor mora? Rabi quer dizer mestre. Jesus respondeu, verso 39, vinde e vede, venham ver. Então eles foram, viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele aquele dia. Eram mais ou menos 4 horas da tarde. O verso 40, André, o irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele encontrou primeiro seu próprio irmão Simão, a quem disse: achamos o Messias. Messias, que quer dizer Cristo, ou ungido. Verso 42, e o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: você é Simão, filho de João, mas agora será chamado Cefas. Cefas quer dizer Pedro, ou pedregulho, né? Pedra pequena. Queridos, você percebeu qual era o segredo de João? O segredo de João não era a sua eloquência, não era a sua aparência, não era a forma como ele comia, embora tudo isso fosse peculiar. O que fazia de João Batista ser quem ele era o fato de que ele exaltava o Cordeiro. Ele exaltava a Cristo. E é interessante porque quando o Cordeiro é exaltado, quando Cristo é exaltado, quando Cristo se torna o mais importante, não existem preconceitos humanos, não existem argumentos, nem medos, nem temores. Jesus tem uma capacidade estranha e ao mesmo tempo incrível de atrair pessoas e derrubar preconceitos, medos, argumentos. Jesus pode.
Os discípulos de João, eles começaram a seguir o Cordeiro quando Jesus viu esses discípulos e seguiu, ele fez uma pergunta para eles. Qual foi a pergunta que Jesus fez? O que vocês querem? O que vocês estão procurando? O que é que vocês estão fazendo aqui? E essa é uma pergunta que nós podemos perfeitamente fazer para a igreja hoje, para você. O que é que você está fazendo aqui? Ei, o que é que você está buscando? Amigo, amiga, irmão, irmã, o que é que você está procurando? O que você espera receber de Jesus nesta manhã? Se nós seguimos a Jesus, nós carregamos no coração um propósito, uma intenção. O que é que procuramos nesta manhã? O que você quer, o que procura? Por que está aqui? A verdade é que, na maioria das vezes, quando nós procuramos Jesus, de fato é porque estamos precisando de algo. E eu acredito que alguns que se encontram aqui nesta manhã estão em busca de um milagre. Outros estão em busca de uma cura. Outros estão em busca de resolver uma situação financeira. Outros porque não tem outro lugar para ir. Mas eu quero dizer que se você chegou aqui nesta manhã, é porque o Espírito Santo te conduziu para que você estivesse aqui. Para que nesta manhã, a exemplo daqueles 2 discípulos, você tivesse um encontro com Cristo. E se nós adotarmos esse conceito de que não há nada mais importante do que se encontrar com Jesus, todos os nossos problemas, todas as nossas dores, todas as nossas preocupações, elas vão diminuindo. Porque nós passamos a entender que estamos na presença daquele que tudo sabe e tudo pode. E se Ele permite que a gente passe por adversidades, por problemas, por maiores que sejam, tendo consciência de que Ele tem o controle de todas as coisas em suas mãos, nós não precisamos temer, nós só precisamos confiar. Confiar. Nesta manhã, meu sincero desejo, já na abertura dessa mensagem, é rogar que você dê espaço à ação e à voz do Espírito Santo, para que quando você sair deste lugar, você tenha a certeza que se encontrou com Jesus Cristo, o teu Salvador, amém? Nós precisamos ter isso muito claro na nossa mente. Sabe, quando os discípulos seguiram a Jesus, eles falaram assim: Senhor, onde é que o Senhor mora? Você conhece a casa de Jesus? Você já ouviu falar na casa de Jesus como era? A Bíblia diz que eles foram e passaram com ele aquele dia. Como era a casa de Jesus? Lá em Mateus, no capítulo 8, verso 20, ele fala assim: as raposas têm os seus covis, têm as suas tocas, têm os seus esconderijos, as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A casa de Jesus talvez fosse a casa mais simples daquela cidade. Jesus não morava em uma mansão, Jesus não tinha piscina em casa, Jesus não tinha 4 carros na garagem. Eu não estou dizendo que você não possa ter essas coisas. Se você tem essas coisas, você é abençoado por Deus. Mas a nossa vida não pode ser movida pelas coisas que conquistamos aqui nesta terra. Queridos, não se sinta envergonhado por ter uma boa casa. Não se sinta envergonhado por ter os 4 carros na garagem. Não se sinta envergonhado por ter uma piscina na sua casa. Deus não é contra essas coisas. Mas o que eu quero dizer é que necessariamente Jesus nunca prometeu que as bênçãos seriam materiais. Nós podemos ser ricos sem ter nada.
Nós podemos ter tudo sem ter necessariamente as posses terrenas. O que Deus quer não é resolver meramente os nossos problemas aqui nesta terra. Jesus, Ele quer salvar você. Jesus quer salvar você. Lembra do Salmo 23? O que diz lá o primeiro verso? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. E as pessoas falam assim, está vendo? A promessa está na Bíblia, nós não teremos falta de nada. Mas e na sequência, quando diz assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, percebe? Nada vai me fazer falta, mas eu vou ter que passar pelo vale. Vale, deserto, são sinônimos de dificuldade, de provações, de problemas, de adversidades. E na vida do crente, esses adjetivos são constantes. Constantemente, nós nos deparamos com problemas, com dificuldades. Se você decide seguir a Jesus, poderá por muitas vezes ter que enfrentar os espinhos, vai ter que atravessar o vale da sombra da morte, vai ter que enfrentar um deserto, mas a promessa é de Deus, é que independente das circunstâncias, independente do local, se você se manter fiel, nunca será desamparado. Amém? Deus estará sempre com você. E acredite, mesmo que a gente no momento não veja, Ele abrirá portas. Deus abrirá portas, Ele mostra uma saída. Nós nunca estaremos sozinhos. E essa é a maravilhosa promessa de Deus àqueles que lhe são fiéis. Uma outra lição que eu gostaria de tirar está no verso 39. Verso 39. Fala-se depois que Jesus diz, vinde e vede, eles foram, viram onde Jesus estava morando e fizeram o quê? O que os discípulos fizeram? Ficaram com ele aquele dia. Aqueles discípulos seguiram a Jesus e ficaram o dia todo com ele. Aqui tem uma grande verdade, irmãos. Uma grande verdade. Aqueles que se aproximam de Jesus simplesmente porque entenderam que a vida não será uma vida sem Ele, com toda certeza, não permanecerão somente um momento com Jesus. Passam a alimentar no coração o desejo de permanecer uma vida toda com Ele. Diariamente vão querer estar na presença do seu Salvador. Você pode abandonar uma igreja, você pode abandonar uma comunidade, você pode abandonar amigos, você pode perder a família, você pode abandonar uma doutrina, você pode fazer qualquer uma dessas coisas, você pode perder ou abandonar, mas se você se apaixonar, se você aprender a amar Jesus Cristo, independente do lugar onde você estiver, você vai encontrar motivos para sorrir. Acima de todas as coisas, nós precisamos aprender a amar a Jesus e ter prazer de estar na sua presença. Se a gente entender que longe dele a vida não faz sentido, a vida não tem sentido, nós vamos ter prazer nas coisas eternas, nas coisas espirituais. Passaram o dia com Ele. Quanto tempo temos passado com Jesus? Tem sido o nosso prazer o estudo da sua palavra, o ouvir da sua voz através das Escrituras? Temos testemunhado do Deus de quem servimos as pessoas que estão à nossa volta? Quanto tempo ou em quantas ocasiões nós temos nos lembrado do Deus que nos salvou e que tanto tem feito, da forma maravilhosa como tem agido na nossa vida? Temos compartilhado isso com outras pessoas? O tempo que você lembra de Jesus, o tempo que você fala com Ele, o tempo que passa estudando, diz o tanto que você o ama.
Se você passa um dia inteiro e não tira um tempinho para estudar a Bíblia, para cantar um hino, para falar de Jesus a alguém, que amor é esse? Entende? Nós não dizemos que amamos a Jesus com palavras, nós dizemos que amamos a Jesus com ações. As nossas ações dizem o quanto o amamos. Verso 40 e 41 traz uma outra lição. O texto diz o seguinte: André, o irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele encontrou primeiro seu próprio irmão Simão, a quem disse: achamos o Messias. Achamos o Messias. André foi um dos que descobriu Jesus e se apaixonou por ele. André decidiu seguir a Jesus. Foi com Jesus para a casa dele, viu onde Jesus morava, passou o dia com ele. Isso preencheu de tal forma o seu coração que ele transbordou e não conseguiu viver calado. A primeira atitude dele após esse encontro, correu para o irmão e falou: achamos o Messias. Um detalhe é que Simão não era apenas o seu irmão, Simão era também o seu sócio lá no trabalho. Eles eram colegas de trabalho. Qual era a atividade deles? Eles eram pescadores. Eles trabalhavam juntos. E diante da experiência que André teve, ele tem agora a iniciativa de correr com alegria e testemunhar para o irmão, para o amigo, para o colega de trabalho, aquilo que ele havia experimentado. Isso é simplesmente extraordinário. Deixa eu fazer uma pergunta: você já se entregou a Jesus? Já se entregou a Jesus? Já se apaixonou por Jesus? Você já teve uma experiência com Cristo? Você já transbordou? Você já teve coragem de falar para alguém o que Jesus fez por você? Você já acompanhou, ou melhor, você já testemunhou do Evangelho que te tem transformado dia a dia? Eu não consigo entender um cristão que tira 1, 2, 3 horas por dia para estudar a palavra, para orar, para passar tempo ali, e sai desse ambiente e enfrenta a vida de atividades e não conta para ninguém a experiência que está vivendo. Eu gosto de imaginar a cena de um rapaz, uma moça que se namora por um rapaz, uma moça que fica namorada por um rapaz que fica namorado por uma moça. Você acha que ele vai guardar segredo? O rapaz, quando começa a namorar, quando encontra os amigos, ele quer falar. Uma moça começou a namorar, está encantada pelo rapaz. Você acha que ela vai ficar calada? Ela vai contar. Apaixonou-se por Jesus? Como podemos permanecer calados? Não dá. Não dá. Se temos uma vida com Jesus, se temos uma experiência com Jesus, é natural a necessidade de falar. Não dá para conter, não dá para segurar. Eu estou cheio e preciso transbordar. A minha vida precisa ser um testemunho constante. As pessoas à minha volta, assim como André fez, seja da família, no ambiente de trabalho, eu preciso compartilhar a minha fé, a experiência que estou tendo com Cristo, porque isso está mudando e moldando a minha vida, tem feito diferença para mim, é uma coisa boa. Como não compartilhar? Existem tantos convites e propostas por aí, tem tanta coisa que não presta sendo divulgada a plenos pulmões, é tanto convite para tanta coisa que nos leva para distante de Cristo. Por que que eu, com uma coisa tão boa que produz salvação, tem a promessa da eternidade, é um novo céu, uma nova terra, conforme foi cantado, Jesus está voltando,
a maior e mais extraordinária notícia de todos os tempos, e eu calado. É inadmissível, é inaceitável, a menos que o meu cristianismo seja uma farsa, a menos que eu não acredite naquilo que eu prego, a menos que eu não viva a mensagem que eu já entendi, a menos que eu esteja convencido e não convertido. Eu preciso anunciar o que Cristo está fazendo na minha vida. Então eu vou dizer um negócio para você. Tem muita gente fala assim: eu já tenho 20 anos de igreja, 30 anos de igreja, a mesma coisa, não tem mais novidade, é muito tradicionalismo. Vou dizer uma coisa para você. Você já experimentou estudar a Bíblia com um parente? Você já experimentou estudar a Bíblia com um amigo? Vinculando a oração, a consagração, pedindo a direção do Espírito Santo? Eu vou dizer uma coisa para você: é impossível alguém que compartilha o Evangelho eterno com alguém viver uma vida de mornidão espiritual. Pois quando nós compartilhamos as boas novas do Evangelho, o primeiro a ser transformado é o portador da mensagem, é aquele que anuncia. Quarta-feira nós falamos um pouquinho sobre isso. Isaías 52:7. Quão formosos são sobre os montes os pés daqueles que anunciam as boas novas. O céu se alegra com a atitude positiva, com a iniciativa dos fiéis servos de Deus aqui na terra, quando partem para cumprir a missão. Deus não somente nos acompanha, a promessa do eis que estarei convosco todos os dias, é para aqueles que cumprem o ID, é para aqueles que estão na caminhada, é para aqueles que estão cumprindo a missão. Então o interesse ou a alegria não é somente aqui na terra, há um céu expectante e se alegrando com aqueles que cumprem a missão. A mornidão espiritual existe para aqueles que permanecem calados. Eu não consigo ver um cristão, um crente, um servo de Jesus Cristo desmotivado se ele estiver cumprindo a missão. Se nós tivermos consciência de que não é nossa missão converter pessoas, nós fomos chamados a testemunhar, a anunciar, a compartilhar. A obra de conversão, de transformação da vida é obra do Espírito Santo. O meu papel é compartilhar aquilo que Jesus Cristo me tem dado. Esse é o meu papel. Converter pessoas é obra do Espírito. É obra do Espírito. Não fique frustrado se um ou outro tomar a decisão de não seguir a Jesus. Nós somos apenas semeadores. O germinar da semente é uma obra, é uma ação do Espírito Santo. Vamos continuar semeando. Lança o teu pão sobre as águas. Depois de muitos dias, acharás. Mais cedo ou mais tarde, a sementinha do Evangelho vai brotar no coração de alguém. A semente lançada, embora no momento imediato a gente ache assim, não deu nada, mais cedo ou mais tarde, os seus frutos serão notórios. O resultado vem, queridos. Vamos semear, vamos testemunhar. E o convite, a exemplo de André, não é necessário a gente atravessar o oceano, não é necessário ir lá para o Havaí, não é necessário ir para uma terra distante para cumprir a missão. Faça como André, encontre um parente, encontre um amigo, encontre um colega de trabalho. Se nós fizermos isso, se estivermos aqui hoje em 50, em 60 pessoas, eu acredito que a gente tenha no nosso círculo de relacionamento pelo menos 10 pessoas. Se tivermos em 60 aqui, cada um fala para 10, nós temos 600 pessoas para falar. E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, como testemunha a todas as nações, então virá o fim. Este é o mundo que nós precisamos alcançar, aqueles que estão à nossa volta.
São os nossos parentes, são os nossos amigos, são os nossos colegas de trabalho que precisam ouvir a mensagem. E os seus amigos não vão ouvir de mim, eles vão ouvir de você. Pode ser que você seja a única oportunidade de salvação para aqueles que estão à sua volta. Não desperdice essa oportunidade. Não enxergue esta obra, essa tarefa como sendo coisa pequena. É grande aos olhos de Deus. É grande aos olhos de Deus. É interessante, na sequência do texto, verso 42, quando André chega com Simão. Qual é a saudação de Jesus para Simão? Tu és Simão. Não é curioso? É como se Jesus olhasse para você nessa manhã e falasse aqui: olha, você é o Wendel, você é Maria, você é Ronaldo, você é Josenildo, você é a Beth. O que o texto está dizendo? Jesus sabe quem você é. Sabendo quem nós somos, Ele sabe o que você faz. Não somente quando está diante dos holofotes, não somente quando está em público, mas Ele sabe o que você faz quando ninguém está vendo também. Tu és Simão, Ele conhece a tua vida, Ele conhece onde você vai no seu dia a dia, Ele sabe qual é a tua intenção aqui, Ele sabe o que você está pensando, Ele conhece você por inteiro. Ele conhece as tuas lutas, Ele conhece as tuas dores. Você é Simão, você é Francisco, você é Joaquim. Ele te conhece pelo nome e conhece você melhor do que você mesmo se conhece. Ele sabe as inclinações do teu coração, Ele sabe os desejos do teu coração, Ele conhece o teu pecado, e sabendo quem você é, sabendo que você age do jeito que age, ainda assim Ele te aceita. Ainda assim, do jeito que você é, Ele deseja te salvar. Ele me aceita. Ele aceita todos nós. Nós precisamos entender que a cruz foi por nós. Ele conhece as tuas tristezas, Ele conhece as tuas lutas, Ele conhece o desejo de separação, divórcio que permeia o coração de alguns. Ele sabe das lutas com os filhos, Ele sabe dos vícios, Ele sabe dos traumas que carregamos, Ele sabe das dificuldades que enfrentamos, do medo de fazer, quem sabe, aquele exame, medo do resultado, a apreensão com relação ao futuro. Ele conhece todas as coisas, Ele conhece muito bem você. E acredite, não existe nenhuma lágrima que queira brotar aí nos teus olhos que o Senhor não conheça. Ele conhece cada dor, cada sentimento, cada emoção. Ele sabe quem você é. Deus nos conhece. Mas é interessante, porque na sequência do texto, ele fala assim: tu és Simão. O que ele diz depois? Filho de João. O que isso nos diz? Que Jesus não conhece apenas o nosso presente. Ele conhece também o nosso passado. Ele conhece a tua família, os teus pais, os teus avós, a forma como você foi criado, se sofreu abuso no passado, se sofreu pressão psicológica, se cresceu ouvindo palavras como aquela: isso não vai prestar nunca. Isso tem atrapalhado, quem sabe, os teus relacionamentos hoje. Começa uma coisa e não consegue terminar, não consegue se fixar em emprego algum. Efeito dos traumas do teu passado. Coisas absurdas e terríveis que possamos ter feito algum dia. Jesus conhece. Tu és Simão. Eu sei quem é teu pai, eu sei quem é a tua mãe, eu sei como você foi criado, eu sei das lutas que você enfrentou, eu conheço o teu passado.
mesmo me conhecendo, tudo que eu fiz, Ele ainda me aceita. Ele te aceita. Porque o propósito de Jesus não é conhecer somente a minha vida hoje ou toda a minha história passada. O objetivo de Jesus é nos transformar. E é por isso que o texto continua dizendo assim: você é Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas ou Pedro. Biblicamente, os nomes eles têm um significado muito profundo. Isso está atrelado diretamente com o caráter da pessoa. E a gente teria inúmeras histórias para falar sobre isso. Como um nome se identifica diretamente com o caráter da pessoa. Sabe o que Jesus está dizendo para Pedro aqui? Ei, eu vou mudar o teu caráter. É a mesma coisa que Deus está dizendo para nós hoje. Ele não somente conhece o nosso presente, conhece o nosso passado, mas como também tem a promessa de um futuro diferente. Aquilo que a gente não consegue mudar em nós, Deus pode. Aquele nosso temperamento que não conseguimos mudar até hoje, que já temos lutado tanto, vícios que não conseguimos abandonar, Deus pode. Ele quer e vai fazer, se a gente permitir. Precisamos permitir a ação do Espírito Santo em nós. Jesus é capaz não somente de compreender as nossas raízes, as nossas origens, mas Ele tem o poder de nos dar um futuro melhor. E em se tratando de futuro, 1 Coríntios 2,9 fala assim: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e sequer passou na mente humana aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Sabe o teu melhor sonho? Sabe o teu melhor projeto? Se confiar a tua vida à direção de Deus, prepare-se para ser surpreendido. Porque tudo que Deus tem é infinitamente maior ou melhor do que qualquer coisa que a mente humana tem a capacidade de imaginar. Deus tem um futuro para nós. Quem é você? Desceu muito baixo, já caiu, já andou longe, acha que não tem jeito, acha que não tem solução? Deus tem um futuro para você. Não interessa o teu passado. Se você foi um drogado, se você foi uma prostituta, se você foi um promíscuo, não importa. Deus quer te dar um futuro diferente. Tu serás chamado Pedro. Eu quero mudar o teu caráter, eu posso mudar o teu caráter. É isso que Jesus está dizendo. Me permita agir na tua vida. Esse é o desejo de Deus. Essa é a vontade de Jesus. Você não nasceu para andar nessa vida toda sofrendo, sentindo-se perdido, sem esperança. Jesus deseja lhe dar um futuro, e um futuro eterno. Amém? Portanto, há esperança para você, há esperança para mim. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para salvar eu e você. Há esperança para nós porque Ele pagou o preço, não por uma parte dos nossos pecados, mas por todos os nossos pecados. Há esperança, meu amigo. Não existe nada que Jesus não possa transformar. Não há vida que Jesus não possa mudar. Não há temperamento que não possa ser transformado pelo Senhor. Nós precisamos simplesmente confiar e entregar a nossa vida a Ele. Você está sofrendo? Está carregando alguma tristeza? Tem carregado algum desapontamento? Alguma frustração? Está desesperado? Está escondendo as lágrimas? Tem motivos para chorar? Chora sem ter motivos? Jesus quer dar sentido à tua vida. Jesus quer dar sentido à tua vida. Jesus sabe quem é você, conhece o seu passado,
tudo que você tem enfrentado, conhece o teu presente, Ele quer transformar a tua vida. E você, última notícia, você não vai viver para sempre neste mundo. Tudo aquilo que conhecemos, de dor, sofrimento ou morte, logo, logo vai passar. Logo, logo vai passar. O desejo de Jesus é não somente procurar e encontrar você. O desejo de Jesus é levar você para morar em um lugar que Ele mesmo preparou. Onde podemos viver longe de toda dor, tristeza, morte. Onde Ele mesmo enxugará dos nossos olhos toda lágrima. A minha pergunta é: você está disposto? Você está disposta a pagar o preço e confiar nele plenamente? Vendo ou não vendo, sabendo ou não sabendo de todas as coisas? Queridos, não existe momento mais oportuno para entregar a nossa vida a Jesus do que agora. E esse é o meu convite para você. Esse é o meu convite para você. Não vou pedir para ninguém levantar a mão, não vou pedir para ninguém ficar de pé. Eu vou pedir para aí onde você está, você fechar os teus olhos e fazer a tua entrega, dizendo: Senhor, eu não consigo, mas eu creio que o Senhor pode. Fecha os teus olhos, oremos ao Senhor. Querido Deus, nosso Pai, o Senhor sabe quem somos. O Senhor conhece a nossa história, o nosso passado, tudo que fizemos, temos feito. E tudo isso que a gente fez ou faz não nos tem levado a nada. Aliás, tem trazido dor, tristeza, sofrimento, angústia, preocupação. Mas nós encontramos na Tua palavra a promessa de que podemos ter um futuro diferente se confiarmos a nossa vida ao Senhor. E é isso que nós desejamos fazer nesta hora. Senhor, toma a nossa vida, perdoa o nosso pecado, apaga o nosso passado. Não permita que a gente viva sofrendo com sentimento de culpa por conta de pecados cometidos no passado. Ajuda-nos a entender que o Senhor nos dá a oportunidade de viver em novidade de vida. Na cruz, nós encontramos o preço pago por todos os nossos pecados. Aquilo que não poderíamos fazer, o Senhor já fez. Livra-nos da culpa. Ajuda-nos, Senhor, a levantar a nossa cabeça, andar em novidade de vida, proclamar, testemunhar do Deus a quem servimos, que o Senhor seja real na vida e na família de cada um que aqui está, que a gente tenha a alegria de Te servir e fazer a Tua vontade, que a gente encontre mais motivos para sorrir do que para chorar, que a gente viva a expectativa do céu, da eternidade, da companhia de Jesus, não olhando para a companhia de Jesus como algo somente no futuro, mas tendo a certeza da Tua presença e direção hoje, no presente, em cada decisão, e que isso não seja meramente um sentimento, mas que faça parte da nossa prática diária. Nos ensina, nos ajuda a tirar tempo para estar com o Senhor, que a cada instante sintamos ali a Tua mão nos guiando, dirigindo, protegendo, livrando, abençoando. Toma a vida de cada um dos Teus filhinhos e filhinhas nesta manhã, Senhor. Os aceite, os perdoe e os abençoe em nome de Jesus. Amém.